Fala galera, estamos ao vivo em mais um episódio do Pod 7. Hoje é um episódio mais do que especial. Estou recebendo aqui uma das maiores referências de empreendedor aqui do Maranhão, uma grande amiga. É a segunda vez que eu tenho a honra de entrevistá-la. Na primeira vez foi assim uma aula de gestão, uma aula de motivação, uma pessoa que tem me ensinado muito. Sabe aquelas pessoas que a gente agradece a Deus por ter conhecido? Eu tenho assim, essa grande amiga no meu coração, não só ela, como seu esposo, seus filhos, sua família. E quando a gente tem a honra de entrevistar a segunda vez uma mesma pessoa, é porque ela é especial. Então, eu quero dar as boas-vindas mais uma vez para minha amiga Ana Gisele. Obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez. Prazer estar aqui de novo. Foi difícil, né? Difícil. Mas conseguimos aí conciliar essa agenda aí. Deu certo. Deu certo. Amiga, tem uma palavra na Bíblia que eu acho interessante, que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, nesse momento que tu tá vivendo a tua vida, eu sei que tem vivido coisas novas, muitas novidades. Me conta um pouco, me faz uma retrospectiva de 2025, do que tu tem vivido de novo, que tu poderia compartilhar conosco. Momentos que foram bons e que poderiam trazer até novos insights para quem está nos assistindo. Nossa, muita coisa mudou em 2025 e eu tô com uma expectativa muito boa também para 2026, né? Quando vira o ano, a gente fica naquela tensão, será que vai ser tão bom? Será que vai ser melhor? E foi isso, ano de 2025, deixa eu ver aqui por onde começar. A minha ida para São Paulo, né? Acho que a minha mudança eu já tinha ido, né? No último podcast. Então, 1 ano e meio já que eu tô morando em São Paulo com a minha família. Meus filhos, né? A gente mudou, eles estudam hoje em São Paulo. A gente resolveu fazer essa mudança por conta do esporte, do kart, que você acompanha, né? O Matias e Murilo, tenho o maior orgulho dos meus bebês aí, que Murilo foi campeão da Copa Brasil. Você lembra que no ano do podcast, o Murilo havia perdido o campeonato, né? Tiraram o título dele, e aí no ano de 2025 teve uma reviravolta muito especial e ele conseguiu conquistar o título de volta. Então foi muito bom pra gente, foi um ano maravilhoso, muito especial. O Matias foi campeão brasileiro 2 vezes no ano também de 2025. Então assim, na área com os meninos foi muito bom. Nas empresas também a gente conseguiu aí firmar essa questão aí também na parte estratégica, porque como eu trabalhava muito no chão de loja, indo todos os dias para as lojas, e eu comecei a ter o lado mais da área estratégica mesmo em escritório. Sim. Porque trabalhar à distância, você realmente tem que mudar a sua forma de trabalhar. Perfeito. Né? Então eu comecei a ver muito mais índices assim de estratégia mesmo, não só se bem que assim, eu ia muito para loja, atendia cliente, eu arrumava loja, eu falava com minha equipe, fazia muito treinamento, fazia palestra, sabe, né, que eu fazia tudo isso. À distância, eu comecei a ver, agora eu vou ter tempo para olhar o meu negócio daqui de cima de forma estratégica. Então, eu fui em busca de novos fornecedores, novas parcerias, novos serviços, trouxe novidades para as nossas lojas. Então, assim, eu pude também me dedicar a fazer tudo com mais excelência, que eu consegui parar, né? E ver dados, analisar dados, ver números, né? Que eu comecei a enxergar muito melhor depois custos também, que eu comecei a ver de forma mais ampla. Sim. Aquilo que a gente poderia melhorar. Questão também de melhorar a questão de equipe. Nossa, foi muito bom. Muita mudança e a gente está colocando em prática. Egi, quando tu fala sobre estratégia, e estar na estratégia é um desafio para muitos empresários. Eu vejo que não é nem só pelo fato de largar o tático, o operacional e ir para a estratégia, mas muitas vezes é uma questão mental. Por exemplo, tem empresários que dizem assim: Gustavo, eu não consigo deixar o operacional. Eu não consigo sair porque eu não consigo confiar nas pessoas. Foi difícil você se desprender do operacional? Foi difícil você delegar e confiar de fato nos teus liderados? Eu falo assim, né, que hoje comigo, né, como eu sou a diretora da empresa, então eu fico nessa função aí de direção e também padrão. E eu tenho uma equipe que me dá esse suporte, que é a supervisão e a gerência. No caso da supervisão, ela fica na execução, a função dela é execução de padrão e na função de campo. A nossa gerência, que é a equipe de gerência, que a gente tem em torno de 6, 7 gerentes, né, com a outra loja também, que é uma subfranqueada.
Eles ficam, essa equipe de gerência fica nessa função aí de disciplina de padrão, né? Então, eu tracei essa estratégia dessa forma para que a coisa pudesse funcionar da melhor forma. Não é eles copiarem o que eu faço, é eles fazerem o papel deles, né, com excelência. Às vezes eu tenho uma supervisão que ela está muito bem alinhada com o meu trabalho, porque ela não vai copiar o que eu faço, ela vai fazer o trabalho dela da melhor forma, né? Não é assim, aí eu chego às vezes em loja e eu vejo aquilo que eu direcionei e percebo que ela tem executado da melhor forma. E a gerência também em harmonia. Então, a equipe é isso, né? Então, a gente organiza dessa forma e tem dado certo. Mas é muito difícil você parar realmente para ver que você deixou isso organizado. Porque antes, eu ficava muito em operacional e em arrumação assim, de loja. Sim. Eu gostava muito disso, gosto até hoje, não delarguei. Porque a gente precisa organizar, A gente mostrar. nunca consegue sair 100% do operacional, porque vem aquela vontade, né? E nem deve, sabia? Às vezes a pessoa pega e acha assim, eu sou o chefe, eu sou a dona da empresa e eu vou ficar só mandando. Aí acaba se tornando chefe de WhatsApp, né? O dono da empresa, ele acaba assim. E quando ele chega na loja, ele acha que ele tem que falar só, faz aquilo, arruma isso, arruma aquilo. Então, assim, eu gosto de chegar em loja e ver que a minha cultura tá lá, mas eu sempre mostro qual é a minha cultura, né? Cara, massa. Eu quero chegar na loja e dizer, olha, eu gosto da gôndola arrumada dessa forma. Eu gosto, por exemplo, no meu setor, né, de pet shop, de peitorais, que até semana passada eu estava arrumando e eu fiquei tão apaixonada por aquele setor que eu arrumei, porque a gente organizou tudo junto com a supervisão, junto com o gerente, junto com a equipe de vendas. E eu fui mostrando, né? Fui arrumando gôndola, explicando, faz assim, a gente tem que colocar só coleira aqui, só por cores. E fui mostrando, porque é importante também a gente mostrar como é que faz, né? E às vezes também a supervisão e a gerência acham que é só mandar, Sim. né? E acaba acontecendo o quê? Aquilo não acaba não sendo feito. Você vira as costas e a equipe, ok, vou fazer, e não faz nunca. Então, liderar pelo exemplo é muito isso. Você mostrar como faz, você fazer também e supervisionar, sim. Claro que tudo aquilo que você supervisiona demais, excessivamente, é porque você escolheu a pessoa errada. Sim. Mas você tem que supervisionar e cobrar, né? Você tem que cobrar. Então, isso faz parte. E é você ter esse papel, é saber ensinar, é saber mostrar, cobrar, mas não fazer, né, aquele que faz tudo e ficar lá preso no operacional. Perfeito. Não, é você ter esse controle aí de fazer esse jogo. Algo que eu achei interessante na tua fala é quando você falou sobre cultura. Tem uma frase muito conhecida que é a seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, algumas pessoas, alguns empresários, empreendedores têm algumas estratégias. Exemplo, uma estratégia comercial. Aí ele traz todo empolgado aquela estratégia para aquele time. Se aquele time não tem uma cultura de dedicação, ele vai colocar a estratégia na mesa e não vai conseguir vingar aquela estratégia não vai conseguir ser colocada em prática. Então, a cultura é muito importante. E hoje eu percebo que tu estabeleceu uma cultura muito forte na Petland e nas outras empresas. Como foi que tu implantou essa cultura? Porque quando eu falo de cultura, eu sempre digo o seguinte: cultura é comportamento repetido. Cultura, na minha opinião, não é aquilo que está na parede. Missão, visão e valores. Aquilo ali é só um enfeite. Mas a cultura na prática é aquilo que tem sido vivido constantemente. E eu vejo quando eu chego na Petland, nas Petlands aqui de São Luís, todas são padronizadas. Todo mundo bem dedicado, bem esforçado, atendimento de excelência, tudo padronizado. Foi difícil? Me conta um pouquinho os bastidores. É difícil, muita gente hoje no Brasil inteiro me liga, me procura, inclusive até a própria franqueadora, para a gente falar um pouco desse sucesso que a gente é aqui no Maranhão, né? E realmente, graças a Deus, a gente é um sucesso. Não só perante a franquia, inclusive. Sim. Nós somos a maior, na verdade, aqui em São Luís, nós somos as maiores, né? As Petlands do Brasil. Sim. E a gente hoje tem uma representatividade muito grande. E eles sempre me procuram para eu falar sobre isso, para eu explicar como é a minha forma de trabalhar, a minha, de Rodrigo, porque o Rodrigo também trabalha comigo, ele na parte mais administrativa e eu mais na parte mesmo
Ele diz que hoje eu faço tudo, né? Mas ele sempre me dá um apoio lá, né? Porque não deixa de dar, né? A gente é sócio e acaba tendo uma ajuda de um e outro. Mas eu praticamente assumi muita coisa. Realmente, eu acho que 90% hoje que tá comigo, 10% eu meio que assumi. Eu fui tomando pra mim, tomando, e ele achou tão bom isso que ele tá tranquilo. E aí eu digo assim, olha, franquia, porque o pessoal fala, franquia é muito fácil, né? Eu falei, nenhum negócio é fácil. E eu não vendo franquia, digo assim, eu não vendo franquia como sucesso. O sucesso realmente vem do empreendedor. Perfeito. Por quê? Porque não quer dizer que eu vou comprar uma franquia, que aquela franquia vai dar certo. E às vezes a pessoa se decepciona, não consegue ter realmente um resultado bacana. E o que eu falo? Depende muito do empreendedor, do engajamento. Ele tem que ser o empreendedor, ele tem que ser um mentorado, ele tem que ser o que motiva, ele tem que ser o que de uma certa forma, que tem visão. Ele tem que estar ali assim com aquela visão assim de águia. E ele tem que estar disposto a entender que a franquia não vai estar lá todo dia, direcionando ele em tudo. Então, o sucesso realmente de um negócio, às vezes não é a franquia que você pegou que é muito boa. Não quer dizer que você teve sorte, porque nada é sorte. Tudo vai muito do seu empenho, muito do trabalho, dedicação. Né? Vai muito do empreendedor mesmo, de querer fazer acontecer e de saber aquela questão da liderança que tem que estar muito forte, a cultura tem que estar muito forte, você falando, voltando em cultura. Você conseguir passar para a sua equipe a verdadeira cultura, não ter mudanças demais, porque quando eu estou em São Paulo, mas eu vejo que a minha cultura está lá. Eu vejo que a forma que eu trabalho está lá, nas lojas. Os treinamentos que eu dou, eles são vistos, porque eu tenho treinamentos gravados, eu gosto de gravar vídeos, não paro, continuo fazendo. E eu vejo que eles executam. Isso é uma forma de eu estar presente sempre, mesmo não estando fisicamente lá, todos os dias. E quando eu chego nas lojas e vejo que a minha cultura está lá, eu vejo que realmente é muito satisfatório e eu vejo que estamos no caminho certo. E é isso. O segredo mesmo do sucesso não é, às vezes, você estar ao lado de uma boa franquia, estar ao lado de um grande empreendedor. Às vezes dá certo, né? Às vezes, quando você se junta com um grande empreendedor, dá bom. Mas depende muito, realmente, de quem toca o negócio de uma forma estratégica, de forma com essa equipe ali engajada, você disposto também a fazer acontecer ali no seu negócio. Gi, eu sei que tu nasceu no berço empreendedor, mas eu percebi que tu tem evoluído bastante. Na nossa última conversa, eu já tinha percebido uma empreendedora de sucesso, mas a cada dia que passa, tu tem te inovado, tem feito coisas novas. Como que é a tua preparação? Eu sei que nos teus bastidores tu estuda demais, mas me conta um pouquinho o que tu fez, o que tu faz, o que tu continua fazendo para que tu te torne cada vez mais uma referência nessa parte empreendedora. Olha, eu não paro de estudar. Eu não paro de... Hoje em dia tá tão fácil hoje você procurar conhecimento. Você vai no YouTube e você tem uma infinidade de conteúdo. Antes eu lia muito. Eu acho que eu era a pessoa que mais lia, assim, depois do meu pai. Meu pai teu pai é fera. Nossa, meu pai adora ler. Poeta e tudo, né? Poeta e tudo. Aprendi com ele essa parte. E aí... hoje eu vejo muito YouTube, acompanho aí grandes empreendedores de sucesso, o Flávio Augusto, por exemplo, que é um dos grandes empreendedores aí que eu acompanho. É fera. E assim como um monte de empreendedor aí gigante. E eu vejo assim, que a gente precisa estar buscando conhecimento cada vez mais. Eu, por exemplo, eu tenho um canil, não sei se tu sabe, né, que eu tenho um canil. Quando eu entrei nesse mercado aí de pet, eu não sabia nada. Então, assim, eu aprendi realmente o mercado com a franquia e depois eu fui realmente aprendendo muito mais por conta do meu próprio esforço, da minha própria busca, né? E aí eu fui vendo outras oportunidades no meu próprio ramo de negócios, né? Eu fui vendo assim, nossa, eu trabalho com pet, mas eu posso ter uma marca própria. Eu trabalho com pet, mas eu posso ampliar na parte de veterinária. Eu acho que a gente pode entrar nessa área de cirurgia. Vamos ampliar aqui. Eu tenho cães na loja, acho que eu vou ter um canil. Porque aí eu vou estar mais perto, vou ver os cuidados com ele, eu vou poder ter um cuidado muito mais dedicado de perto, né?
E aí eu fui vendo, assim, várias oportunidades. Acho que o empreendedor, ele é muito disso também, né? De pegar as oportunidades dentro do seu próprio negócio. Eu não diversifico muito, assim, fora do meu campo hoje, pet, né? Geralmente, todas as oportunidades que eu tenho, que eu criei, foi no meu próprio ramo. Às vezes, o Rodrigo, ele quer inventar uma roda, como ele fala, né? Eu falei, Rodrigo, por que a gente vai inventar uma roda se a gente já tem a roda? Pode copiar também. Na verdade, a gente já tem a roda. Então, vamos tentar aqui fazer os acessórios da roda, né? Que a gente já tem o pet como se fosse a roda, e os acessórios é como todas as oportunidades que giram em torno do mercado. E, às vezes, ele quer fazer uma outra coisa diversa. E aí, a gente vai se ajustando e vamos conversando muito sobre isso. Mas essa questão aí de oportunidades, realmente a gente tem que ver que a gente cria muito e depende muito da gente também querer fazer isso acontecer. Show. Uma coisa que eu observo também é que tua sintonia com o Rodrigo é muito boa. E assim, a gente acompanha nas redes sociais. Teve uma vez que eu acompanhei você indo com ele, eu acredito, para um almoço, para um café. Aí tu colocou na legenda: hoje não é o marido e mulher, hoje somos sócios. Hoje a conversa é de sócio. E é uma conversa, eu vejo que é uma relação maravilhosa. Eu já vi vocês várias vezes pessoalmente. Eu vejo que sim, o amor que vocês têm um pelo outro, mas o respeito também, acima de tudo, profissional. E sem falar que ele é um grande empresário. Tenho uma vontade muito grande, Rodrigo, de te entrevistar aqui, inclusive. Mas me conta um pouco como que é a relação de vocês profissionalmente, porque eu sei que é maravilhosa, mas me conta um pouco dos bastidores. A gente fala muito de trabalho. Muito. Teve uma pessoa que convive com a gente, aí ela falou assim, eu nunca vi um casal para conversar tanto. Mas isso é real, porque a gente conversa muito. Às vezes eu já fico ansiosa para chegar em casa, porque eu tenho que falar com o Rodrigo, E ele do mesmo jeito. Ele disse, eu tenho que falar com o Rodrigo. Tanto que as mensagens que ele manda, acho que ele manda o dia inteiro. Acho que se eu abrir agora, tem mensagem dele. Sempre me perguntando alguma coisa, ele gosta de ouvir minha opinião, isso é muito bacana. Isso é legal. Ele nunca fecha assim, um negócio, ou ele nunca decide algo, que seja em relação aos meninos, que seja em relação ao nosso trabalho, sem me constar. Ele sempre me consulta, ele quer ver a minha opinião. E ele tem aquele medo, assim, eu não vou contra a Gisele, não. Sexto sentido de mulher, sabe? E ele confia muito assim no que eu falo. E eu acho que isso eu venho conquistando isso com o tempo. É bem gratificante. E essa pergunta também é bem salutar, porque muitos casais falam, né, que é difícil empreender ao lado da mulher, e é difícil empreender ao lado do esposo. E vocês parece que tornam essa relação tão suave, tão tranquila. A impressão que passa é que vocês também... É uma até outra pergunta que eu quero fazer, mas eu já vou complementar. Vocês conseguem tanto trabalhar como curtir a vida e aproveitar muitos filhos. E assim, quando eu falo da palavra sucesso, eu percebo que sucesso é uma palavra muito subjetiva. Cada pessoa tem o seu sucesso na sua mente, mas vocês mostram uma abundância na família de vocês porque vocês equilibram muito bem os pratos. Negócios, relacionamento a dois, cuidado dos filhos. Então, como é que vocês conseguem fazer isso? Porque é uma rotina... Estão em São Paulo, estão em São Luís, estão fora do Brasil. É uma rotina muito complexa e vocês conseguem levar isso com uma leveza, né? Eu falo, casamento não é sempre conto de fadas, né? A gente tem nossas brigas, é normal. Mas o que com os anos, a gente aprendeu a se respeitar muito. No entanto, que sempre quando ele decide algo, até com os meninos também, com as crianças, eu tento ouvir e apoiar, a não ser que seja alguma coisa muito mirabolante que ele inventa, que eu vou lá e confronto. Mas a gente se apoia muito. A gente se complementa. Por exemplo, o meu perfil já é um perfil eu sou mais visionária nessa questão assim de querer desbravar o mundo, de querer abrir negócios, de querer conhecer novas coisas, querer viajar e conhecer outros lugares, né? Eu gosto muito disso. Ele já é mais medroso, por incrível que pareça. Muita gente não acha, né? Mas ele já é um pouquinho mais conservador. E ele, às vezes, demora um pouco para ele tomar uma decisão. Eu já sou mais de pronta decisão. Sim. Então, ele mesmo fala
que eu sou aquela pessoa que impulsiono ele para fazer as coisas, para poder a gente tomar uma decisão. Ele fica meio assim, ai, vou, não vou, aí eu pego, chego e empurro. Vamos lá. No entanto, até a gente para São Paulo, com os meninos, foi uma coisa que ele pensava, mas não tinha coragem. Eu digo, agora, vamos, já preparei tudo, deixei tudo organizado com as lojas, com a minha equipe, é a hora da gente ir agora. Aí ele, então vamos. Né? Ele fica sempre esperando isso, porque ele sabe que eu sou corajosa. Eu me acredito que eu sou, né, bem corajosa e ele gosta disso, porque o fato dele ser mais conservador, isso acaba dificultando um pouco algumas decisões que ele precisa tomar e ele sabe que se ele me fala, o negócio vai para frente. Que eu não deixo ele em paz. Gente, tem alguma história engraçada entre essa correria entre São Luís, São Paulo, viajar com os meninos? Tem alguma história que tu diz assim, Gustavo, essa história é engraçada e eu acredito que poderia render boas risadas com relação aos meninos, com relação a essas viagens? É muita coisa. Agora de cabeça, assim, não consigo te dar uma, não. Daqui pro final do podcast eu Lembra, porque eu lembrar. acredito que essa aí vai ser boa, porque eu sei que é muita viagem e é muitas boas risadas, com certeza. Com certeza. Agora, algo que me chama também muita atenção é porque eu conheço tua empresa, a gente faz imersões como tu mesmo sabe, tu já mandou alguns líderes lá para a nossa imersão e eu fico surpreso porque todos eles têm uma cultura muito forte, nós já falamos sobre isso, mas teve um rapaz que eu conheci recentemente, da tua empresa, não vou aqui citar o nome, ele vai até assistir esse podcast com certeza, e ele já tem já está muito evoluído, já está muito desenvolvido, e algo que ele me falou na imersão foi o seguinte, Gustavo, a Petland é uma escola. A Ana Gisele, ela nos treina, tem cursos, tem preparação. E uma empresa dessa forma, que tem como cultura, como valor, o desenvolvimento da equipe, é uma empresa que vai ter os melhores funcionários, que vai ter funcionários performando em alto nível. Me conta um pouco mais sobre essa história de desenvolver pessoas, porque quando eu falo de um líder, quando eu digo assim, ó, você é um líder de sucesso, para mim, líder de sucesso é um líder que tem sucessores. E eu vejo que você coleciona sucessores. Tem um autor americano chamado Jim Collins. E o Jim Collins fala sobre qualidades de um grande líder. Ele fala que o líder de sucesso é um líder que faz sucessores. Exato. E você é uma líder de sucesso, minha amiga. Como é que você faz para desenvolver tantas pessoas e todo o tempo? Até eu já falei um pouquinho aqui anteriormente que eu sempre gosto de estudar, né? Eu sempre pesquiso muito e eu gosto de replicar o que eu estudo para minha equipe. Eu sempre, quando eu tô num curso, eu faço muitos cursos online. Eu sou a louca dos cursos online. Tudo que tu imaginar eu já fiz, sabia? Até de YouTube. Agora que eu tô com o canal dos meninos, sim, eu já sei tudo de YouTube. Eu digo, eu faço cursos. Inclusive, eu quero mais dicas, viu? Tá. Do próprio Instagram. Eu falo assim, fiz curso de Instagram, consegui viralizar 3 vídeos dos meninos. Caraca. Eu falei que eu não consigo viralizar os meus, né? Porque na verdade, eu não me dedico tanto ao meu Instagram como eu gostaria, porque eu hoje priorizo mesmo os meninos. Mas eu estudo muito, eu pesquiso muito, e eu gosto de replicar isso para minha equipe. Né? E eu sempre que eu posso, né? Eu dou palestras, eu faço cursos. Por exemplo, lá no meu canil, eu tive que fazer um curso completo sobre criação, né? Como essa parte aí de maternidade, de filhotes, de reprodução. Primeiro eu estudei tudo, eu fiz resumos, assim, grandes, e depois coloquei isso tudo num mini curso para minha equipe. Então, eu apresentei tudo que eu estudei. Caramba, né, que massa. Para minha equipe. Então, assim, eu montei, né? Eu praticamente desenhei como é um curso. Porque o curso que eu fiz era muito grande. Eu resumiu, né? Coloquei ele bem didático, né? De acordo com a nossa realidade. E repliquei para minha equipe. E a equipe, assim, conseguiu captar tão bem que eu fiquei orgulhosa de mim. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer os cursos grandes, assim, que você realmente precisa de ter uma dedicação extensa, que eu vou no meu carro, eu escuto música, mas bem pouco hoje. No meu carro, eu vou daqui para alguma loja, ou no avião, ou em qualquer lugar, eu vou assistindo vídeo aula, e vou me profissionalizando. E aí, sempre que eu posso, eu transformo isso em cursos para os meus funcionários. E acaba que eu consigo replicar de uma forma didática para eles e eles conseguem executar muito melhor,
do que, às vezes, eu pagar um curso para eles fazerem. Né? Quando eu coloco, às vezes, eles para fazer algum curso pago, eu vejo, assim, um certo interesse, mas de alguns ou de outros não. Como eu falo, às vezes, já puxando para um outro lado, que não existe funcionário que eu demiti, ou que a empresa demitiu. Existe funcionário que se demite, mesmo a gente demitindo. Por quê? Porque o funcionário, ou ele é promovido, ou ele é demitido. Então, se ele está sendo demitido, é porque, na verdade, não é a empresa que demitiu, ele mesmo se demitiu de acordo, ou ele não conseguiu executar bem o trabalho, ou teve alguma coisa realmente que não fluiu. Mas voltando lá, com isso, né, a equipe consegue captar muito bem o que a gente quer. Quando a gente se expressa, quando o empreendedor se expressa como ele quer. Então, para mim, ficou muito mais fácil. Eu gosto de contrato o Gustavo também para dar lá os cursos dele, as consultorias lá. É muito bacana, o pessoal gosta muito dos teus treinamentos. Mas eu sempre pesquiso muito antes de cobrar. Às vezes até com veterinários, Sim. Às vezes. Eu vejo assim, nossa, eu estou querendo entrar no âmbito da veterinária. Eu entro no âmbito da veterinária, não nessa parte técnica, sim. Que é muito... Não tem nada a ver. Eu entro mais na parte de atendimento. Eu gosto de fazer um treinamento com eles sobre vendas, até para essa questão aí de consulta preventiva. Porque às vezes a gente percebe o quê? O veterinário, como é difícil que vai vender? Eu vou vender, mas como? Eu sou um veterinário. Não é questão de venda. É uma questão de quê? É uma consulta preventiva, é um atendimento preventivo. Como que você recebe um cachorrinho e você não vai fazer uma consulta preventiva? Nessa consulta preventiva, ela te abre um leque para você fazer uma investigação, né, sobre aquele animal. E com isso, você consegue, inclusive, performar no consultório, fazendo com que o teu paciente ele fique satisfeito e com que o teu consultório consiga performar melhor, né? Então, isso tudo a gente vai tendo treinamentos específicos, né? Para poder a equipe ficar mais motivada, a equipe conseguir realmente atingir suas metas, né? E é importante a gente ter esse acompanhamento aí direto com a equipe. Com certeza. Hoje, qual a tua visão? Como que um líder deveria ser? Porque hoje, quando a gente fala de líder, o líder é muito importante para uma empresa. O líder, de verdade, como nós falamos, ele desenvolve pessoas, ele consegue delegar funções de forma assertiva, ele consegue dar feedbacks, ele consegue implantar uma cultura que possa ser ali autogerenciável, que não precise necessariamente de ele estar lá dentro. Um líder precisa fazer tantos aspectos. E uma coisa que eu percebo também, complementando essa pergunta, às vezes o empresário, ele tira um bom funcionário de um cargo e coloca para ser líder só pelo fato daquele funcionário ser um bom funcionário. E acontece duas coisas. Primeiro, ele perde o bom funcionário e ele ganha um péssimo líder. Por quê? Porque aquele bom funcionário era bom naquela área, mas para líder, ele precisa ser lapidado. Exato. Como é que tu vê isso? É porque muita gente acha que é simples. Eu vou colocar o meu melhor vendedor agora como gerente. Você primeiro tem que observar se ele tem as características ou se realmente ele está adequado para aquela função, se ele está preparado para ser líder. Às vezes, um vendedor... Por que às vezes um vendedor, o melhor vendedor, ele não se encaixa no papel de líder, de gerente? Porque às vezes ele está acostumado a bater meta própria. Ele está focado nele. Eu vou bater a minha meta. Quando ele é chamado para ser gerente, ele não tem que pensar mais nele. Ele tem que pensar na equipe, no todo. E, às vezes, existe esse confronto. Ele sai daquele papel ali individual para ele exercer um papel coletivo. E aí é que, às vezes, não encaixa. Então, quando aquele vendedor, que é o melhor vendedor, ele pensa só nele, em bater a meta dele, e ele não está preocupado nem um pouco com o colega dele que, de repente, está precisando de um auxílio ou de uma dica, ele não está preparado para ser um gerente, para ser um líder. Primeiro, ele tem que estar preocupado com a equipe inteira para ele assumir. E aí é que você tem que analisar. Esse meu melhor gerente, quando ele bate a meta, ele ajuda a equipe, o restante da equipe a bater? Ou não? Eu bati minha meta, eu tô livre. Eu vou beber água de coco.
né? Não, mas se aquele líder, quer dizer, aquele vendedor que bateu a meta, mas ele está preocupado, nossa, meu colega de trabalho ali, ele não está bem, eu vou lá e vou dar um auxílio, eu vou mostrar como eu fiz para ele também bater a meta, porque eu quero também que ele tenha sucesso. Aí você vê que ele está preparado para ser um líder de verdade. Está preparado para ser um gerente. E quando você... Isso dá para você perceber, né? Você enxerga isso. Você, quando está dentro da sua operação, você enxerga quem é o vendedor que está preocupado só com ele e quem é o vendedor que está preocupado com a equipe. Você enxerga, você sabe. E às vezes acontece também daquele vendedor, sempre aquele vendedor problemático. Ele é o batedor de meta, mas ele está sempre criando confusão, ele está sempre criando fofoca, sempre inventando desculpas para muita coisa. Bateu a meta e ele está aí. Ele não está preparado para ser um líder. Você tem que formar esse vendedor. A não ser que você diga assim, olha, tem uma conversa honesta, você é um excelente vendedor. Eu quero que você cresça dentro da empresa, mas enquanto você não parar de pensar só em você, eu não consigo te promover. Você tem que pensar no todo. Você ajudar aquele profissional. Ajudar como? Essa primeira conversa aí já vai ser um divisor de águas. Mas é você, de repente, você acredita naquele profissional e não quer que ele se sinta desmotivado, ofereça um curso, né? Ou então, você... acho que o maior caminho é um curso, porque eu acho que as pessoas aprendem. As pessoas não nascem sabendo. Tem gente que acha que ser líder é um dom. Mas, às vezes, tem pessoas que já nascem líderes, mas tem pessoas que elas se tornam líderes, né? Quando elas estão dispostas, né, a aprender e a entender que liderar não é liderar a si própria, é liderar pessoas também. Não só você, mas também liderar um todo. Show de bola. Egi, uma coisa que tu falou aí que eu fiquei pensando. A questão comercial é de suma importância. As vendas é de suma importância. Eu até brinco que a venda é o motor da empresa, é o coração da empresa. Se não tiver venda, não tem como nós mantermos a empresa, por exemplo. E eu percebo que tu leva muito a sério a questão de venda. Nós estávamos conversando sobre vendas nos bastidores, inclusive, um tema que nós gostamos muito. Qual a tua visão sobre essa área e como que tu leva essa área, o setor comercial, dentro da tua operação? Certo. Eu tenho um trabalho que eu faço dentro de loja. Sempre quando a gente contrata, eu gosto de usar o DISC, né? Sim. Porque eu vejo o perfil. Qual o teu DISC? O meu é dominante. Com certeza, essa aí é certeza. Sou mais dominante. Eu acho que é DI, dominante e influente. Também. Faz tempo que eu não faço, vou até fazer de novo. Mas eu acho que vai dar Mas deu dominante, mas eu tenho um pouco de influência porque também. Porque tu é muito carismático, tu gosta de conversar, mas também tu é muito dominante, tu gosta muito de executar. Também. Então acho que é os dois fortes. Tem os dois um pouquinho, tem um puxado aqui para influente. Mas eu gosto de contratar vendedores influentes. Né? É assim, se eu faço um DISC e o meu vendedor é influente, ele está praticamente contratado. Por quê? Porque eu sei que ele vai... Muito difícil, ele não vai bater a meta, ou ele não vai converter realmente em venda aquela a atividade dele. Mas já tentei colocar pessoas conformes, pessoas sistemáticas na área de vendas, não dá certo, por incrível que pareça. Não flui, não adianta. Às vezes tem gente... Antes eu mudei isso, porque antes eu achava que dava para complementar. Eu vou ter um dominante, vou ter um influente, vou ter um sistemático, eu vou ter um analítico, né? E não dava certo. Não dava certo. Quando eu coloquei mesmo a equipe toda influente, um dominante, um influente, comecei a bater meta em tudo. Cara, boa dica. Inclusive, tem uma coisa que o Flávio Augusto fala, que também tem que ter a questão emocional. Porque o que eu percebo? Alguns vendedores, quando eles recebem o primeiro não, eles sofrem tanto com aquele não que eles não partem para o próximo sim. E o Flávio Augusto diz assim, que o vendedor ele tem que aprender a receber os nãos e ter sempre aquela convicção que eu vou agora atrás do sim, atrás do sim, atrás do sim. E tem todo o negócio a taxa de conversão. Às vezes tu tem que entrar em contato com 100 pessoas para que 2 possam converter. E como é que tu leva isso também para o teu negócio? Porque teu negócio também é um high ticket, alguns produtos são ticket muito alto, né? Exato. É bem complexo isso, porque a primeira fase é essa, né? Identificar o perfil daquela pessoa. Ele é influente, já é um ponto positivo. De influente, se realmente ele está treinado, se ele está capacitado para aquilo, a gente faz
toda a parte de treinamento aí com essa equipe de vendas para poder ficar integrado, né, na equipe. Mas a gente tem que ir acompanhando para ver se flui, né? Porque às vezes aquele influente, ele acaba sendo aquele vendedor chato, aquele vendedor insistente, que ele não sabe ser um camaleão, que é aquela pessoa que consegue se adequar. Fazer o rapó, fazer a conexão. Às vezes ele não tem essa sensibilidade de achar o momento certo de conversar com o cliente. E às vezes isso é difícil para a equipe. Então, eu acho que é uma arte, né? Um vendedor. Então, você tem que estar em acompanhamento ali o tempo todo, avaliando aquela equipe o tempo inteiro, se aquela equipe realmente está preparada ou não. Então, assim, tem negócios que não conseguem prosperar, ou tem negócios que não conseguem sucesso. Às vezes ele acredita que coisas externas, às vezes é a sua equipe realmente que está mal preparada. E às vezes eu vou e eu observo muito atendimento. Quando eu viajo, quando eu vou dos locais, às vezes eu vou em lojas. E já aconteceu de eu ir numa loja com meus filhos, meu marido, e a gente não ser muito mal atendido. A gente foi disposto a comprar coisa de criança, carrinho, tudo automático, uma loja que a gente foi, e o vendedor mostrou um desinteresse tão grande em nos atender, que a gente conseguiu sair sem nada de lá. Ele conseguiu desvender o que já estava praticamente vendido. Isso aí, bem isso. Porque eu já cheguei disposta a comprar com meus filhos. Meu Deus, que loucura. Então, assim, já estava certo. Aqui no Maranhão? Não foi aqui, foi em outro lugar. Meu Deus do céu, vou achar que era só aqui. Não, sempre acontece. Todo lugar eu olho atendimento Brincadeira, ruim. Pessoal. Aqui no Maranhão, nosso atendimento tem evoluído muito, Tem graças evoluído, a Deus. mas assim, tem em todo lugar. Mas é frustrante, né, a gente é. passar por isso. Aí eu percebi, eu falei, nossa, se esse vendedor trabalhasse comigo, eu tava ferrada. Porque produto tinha na loja, tinha um leque de produtos lá, de carrinhos, cara, que loucura, cada um mais lindo que o outro. E a gente conseguiu sair sem nada. Peguei meus filhos e falei, a gente não vai comprar nada, porque o vendedor não tá com vontade de explicar. Eu não vou levar um carrinho aqui automático, porque a gente não sabe mexer, o vendedor não quer falar, então a gente vai sair sem nada. Os meninos entenderam que eles são espertos. Aí eles falaram assim, mãe, ainda bem que ele não trabalha na Petland, né? Aí eu falei, ainda bem. Essa galerinha é uma benção. Eles falaram, eles entendem, meus filhos são espertos, eles sabem que eles não forçam as coisas, a gente explica, eles sabem. Mas só concluindo, o que acontece? Às vezes o dono do negócio nem sabe. Nem sabe, cara. Que aquele vendedor tá desmotivado ali, não vendeu. E às vezes não tá performando. A sua empresa não tá crescendo. A sua empresa não tá vendendo. Será que você parou para analisar como tá a sua equipe de vendas? Será que você já viu se aquele vendedor realmente ele não está focando, não tá motivado? Porque isso atrapalha. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o dono dessa empresa, ele deixou de fazer uma venda bacana hoje, né? Deixou. Mas o vendedor não tá nem aí. Não tá nem aí. Aí eu fiquei pensando, será que esse vendedor, ele é comissionado? É isso que eu fico pensando, cara. Né? Eu falei, de repente, se ele for comissionado, lógico que ele não estaria naquela motivação ali zero. Então, por isso que é importante também se você trabalha com vendas, comissione a sua equipe, né? Para mim, isso é de suma importância. Nossa, muito, premie a sua equipe. Às vezes eu vejo assim, como a gente estava falando antes do podcast, às vezes eu vejo muita gente falando, inclusive grandes empresários falando, que às vezes não é o dinheiro que motiva a equipe, que às vezes um reconhecimento, você mostrar aquele reconhecimento que a pessoa tem para você ou para sua empresa. Eu acho que na verdade tem que ser um pouco dos dois. Sim. Você não pode só reconhecer sem também ver o lado também financeiro, né? Às vezes eu percebo que quando eu tenho uma meta para bater, e eu vejo assim, nossa, falta tão pouco para bater, vou dar uma premiação aqui em dinheiro. É impressionante como a equipe ali se engaja de uma tal forma. Lógico que eu não vou ficar viciando a equipe com isso e nem ficar acostumando eles dessa forma. Mas uma premiação, às vezes até rotineira, né? Financeira, com dinheiro, dá um resultado legal, sabe? Resultado. E às vezes você consegue bater sua meta, quando você vê aquilo que você gastou com a premiação, vai compensar, né? E às vezes o empresário tem uma mente pequena, ele acha que aquela premiação vai ser um custo, um gasto grande,
e ele não faz, não bate a meta. Na verdade, ele perdeu muito mais do que ele premiar. A equipe não performa como deveria performar. Quando ele coloca uma meta, a equipe, uma meta e uma premiação em dinheiro, as pessoas ficam muito mais motivadas. Isso aí é fato. Um ponto que eu queria também ver contigo é sobre como identificar uma laranja podre e o que fazer com uma laranja podre dentro de uma empresa. Porque muitas vezes você tem uma cultura perfeita, você tem um sistema maravilhoso, mas tem aquele bendito laranja podre ou aquela bendita laranja podre que está contaminando o ambiente. Como identificar e como tratá-lo? Identificou a laranja podre, demite. Não tem outro segredo. Porque já falam, né? A laranja podre vai contaminar todo mundo. Isso não é segredo para ninguém. Então, identificou, demite. Porque você vai ter muito mais prejuízo em manter do que ter esse processo aí de desligamento. Seu prejuízo vai ser menor. Ah, eu não vou demitir a laranja podre porque eu vou ter problema com rescisão, vou ter gasto. Realmente. Mas seu prejuízo vai ser muito maior se você continuar com aquele profissional ali que está desmotivando a equipe inteira. Perfeito. Isso aí é uma coisa que muitas pessoas não se atentam. Muitas fica esperando melhorar. Fica esperando que ele vai botar a mão na cabeça. E aí começa a prejudicar, porque começa a contaminar. Prejudica todo mundo. É uma frase que eu sempre falo quando falamos de cultura. Tudo aquilo que você tolera vira cultura. Por exemplo, o colaborador está chegando tarde todos os dias. Você está tolerando. Aquilo dali vai virar uma nova cultura. De forma inconsciente, porque os outros vão dizer assim, claro. Se João tá chegando 8h30, a Ana Gisele não tá falando nada, eu vou chegar amanhã 8h30, aí depois todo mundo tá chegando 8h30. Por quê? Porque virou uma cultura errada, ruim. Eles falam que as pessoas não influenciam as outras. Claro que influencia. A gente vê isso aqui direto na rede social. Teve um estudo aí de caso aí que colocaram, um estudo social no Instagram, de uma pessoa que entrou no elevador. Quando ela entrou no elevador, aí tinham outras pessoas que entraram, né, junto e ficaram de costas. Aí ele olhou que ele estava assim de frente, ele, nossa, todo mundo aqui de costas. Aí ele foi virando e ficou de costas, né? Ele não sabia nem por que ele estava fazendo isso. Mas como todo mundo dentro do elevador estava virando de costas, ele falou, não, eu também vou virar. Ou seja, tu acha que o ambiente não influencia as pessoas? Demais. Claro. Às vezes, nesse exemplo simples, imagina um colaborador ruim, um colaborador que chega atrasado, que só vive chegando atrasado, um colaborador que fala mal da empresa, um colaborador que fala mal do seu colega. Se ele não vai estar influenciando, ele vai. Daqui a pouco tá todo mundo fazendo igual, gente. Tá todo mundo virando as costas no elevador. Esse tema de empresa, quando a gente começa a conversar com a Ana Gisele, a minha cabeça está cheia aqui de perguntas, mas eu vou me conter porque eu sei que ainda vai ter outros podcasts na frente. E agora eu quero entrar em um tema que também me chama muita atenção. O Rodrigo, ele é pai, ele é líder e ele também é técnico dos meninos. Como que é isso? Exatamente, liderança tem lá em casa. O que acontece? A gente fala, né, que líder, ele precisa... não pode ser aquele paizão, né? Porque o líder paizão é o que todo mundo sonha, todo mundo quer. Mas, na verdade, ele também não pode ser aquele sargento. O líder é sargentão. Você tem que estar naquele equilíbrio, né? Aquele líder que chama a atenção em particular. Aquele líder que tem muito cuidado para não humilhar seu funcionário na frente de ninguém. Gente, é a realidade. Hoje ainda existe isso. Existe ainda dono de empresa que chega falando de alto e bom tom, né? Que falam assim. E humilhando o funcionário na frente dos outros colegas, até de funcionários, né? E acontece. E as pessoas não aprendem, a gente está evoluído, gente, não tem necessidade disso, nem é para fazer isso. Então, você tem que chamar o seu colaborador em particular, fazer uma crítica em particular, nunca mediante todo mundo. Isso é gravíssimo. Né? Hoje ainda acontece. Né? E às vezes o próprio gestor ele não entende por que ele é odiado. Eu sei que às vezes o dono da empresa ele é odiado por si só. Às vezes acontece, né? E às vezes, infelizmente, isso também é uma realidade. Pulando para um outro lado, já chego lá na parte que você me perguntou de Rodrigo, lá da liderança com os meninos. Que às vezes
o próprio colaborador, ele não fala bem da empresa que ele trabalha. O próprio colaborador não fala bem da empresa que ele trabalha, fala mal. Não tem o famoso senso de pertencimento. Não, inclusive, ele não abençoa a empresa que o abençoa. Isso vai contra os princípios de Deus. Como é que eu vou prosperar se eu não quero que a empresa que eu trabalho prospere? Ele já erra desde aí. É um absurdo, né? É um absurdo. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente. Então, assim, quando é um colaborador que ele está ao lado da empresa, está torcendo que a empresa cresça, está vibrando com o crescimento da empresa, está vibrando quando a equipe atinge suas metas, ele está também querendo e buscando e está trazendo para si a sua própria prosperidade. Eu até falo que isso é empreender dentro de um CNPJ que não é dele. Na minha equipe, por exemplo, eu digo assim, vocês são protagonistas. Essa empresa também é de vocês. Vocês podem empreender aqui dentro, vocês podem criar novas soluções, vocês podem inovar. E quando a gente leva esse sentimento para o colaborador, para a equipe, eles de fato se engajam e as coisas acontecem. Porque isso que você falou é interessante. Quando o empresário ele tem essa postura errônea, é como se o teu colaborador pudesse performar 100%. Mas a partir do momento que você faz isso, ele desce a performance. E aí ele fica com problema emocional, ele fica com problemas seríssimos que vão travá-lo. Isso acontece no esporte, por exemplo, acontece no mundo profissional. Acontece o quê? Rodrigo, por exemplo, ele é um técnico rígido com os meninos. Sim. Lógico que ele tem a parte dele de leveza. Mas você já observou que todos os esportistas, que eles são de alta performance, eles passaram por treinadores rígidos, treinadores realmente que estavam lá no dia a dia cobrando, fazendo aquela cobrança de uma performance assim, diferenciada. Então, assim, hoje com o Rodrigo eu fico orgulhosa desse, às vezes até acho que ele exagera um pouco, mas aí eu vejo que isso é uma construção que tem sido tão bacana e de uma certa forma leve. Os meninos têm rotina, né, com horários, na hora de acordar, na hora de dormir, com a alimentação, com relação aos treinos, né, que eles são muito focados com relação ao treino, porque o pai está sempre lá cobrando, de uma certa forma rígido. São crianças, claro, né, mas são atletas, que desde agora eles vão começar a trabalhar a mente para saber como é que funciona a cabeça de pessoas de alta performance. Então, assim, desde o líder, aquele líder que cobra e aquele líder que exige mais, geralmente é aquela equipe que entrega mais. Tem uma lenda do tênis, que é o Billie Jean King. E ele tem uma frase bem conhecida que eu particularmente gosto de utilizá-la também com a minha equipe. E faz todo sentido no que você está falando. Ele diz assim, pressão é um privilégio. Se você sente pressão, é porque você está no jogo. Se você sente pressão, é porque você é protagonista. Se você sente pressão, é porque você está conquistando. Só não sente pressão quem está na arquibancada assistindo os outros vencer. Então, o que teu esposo faz, o que o Rodrigo faz como grande líder, é fazer as crianças que são atletas hoje, de alta performance, inclusive, sentir pressão e se tornarem protagonistas. Porque não à toa que, impressionante, minha amiga, os teus filhos hoje são campeões. A gente percebe assim que a maturidade deles, eu já entrevistei inclusive os dois, naquela época já tinha uma maturidade acima da média e hoje cada dia galgando grandes passos. É verdade, porque eles desde pequeno eles estão passando por essas fases aí, né, de saber o que é realmente se adequar a um processo de atletas de alta performance. Não é uma brincadeira, né? Qual é a rotina deles? A rotina deles é essa, de acordar de manhã cedo. Que horas? Tipo 6h30, e vão para a escola. Estudam até 3h30 da tarde. Aí, quando é dia de treino, eles saem meio-dia da escola, vão treinar 3, 4 vezes por semana. É cansativo, é puxado, às vezes eles chegam, a gente tem muita energia, né, criança? Chegam, vão jogar uma bolinha, às vezes não, às vezes o pai não deixa, diz, não, vocês não vão jogar bola, querem se lesionar em véspera de campeonato, aí o pai não deixa, não vai jogar bola essa semana porque não pode ter nenhum problema para não lesionar e tudo, mas é uma coisa muito bacana e que faz parte da rotina deles, eles têm uma rotina rígida,
mas que eles entendem que isso faz parte para eles se tornarem aí grandes atletas. Levando para esses dois, um é palmeirense e outro é flamenguista. Como que foi isso na final da Libertadores? Nossa, uma loucura, você viu, né? Eu olhei. Aquela aula foi muito... Nossa, nem eu imaginava, né? Achei que quem vai ter 2 filhos assim, que cada um torcer pra um E time. eles gostam de fato um... Eles gostam, é flamenguista e outro palmeirense, de verdade. Mas eles se respeitam. Não na hora do jogo, não. Na hora do jogo, não. Mas, no geral, se respeitam quando não. Eles andam junto com a camisa do Palmeiras e do Flamengo e estão de boa. Mas na hora do jogo dá uma treta de vez em quando. Treta, eu olhei lá o vídeo. Uma coisa que eu acho interessante também, Gi, é porque tu tem um toque especial no marketing. Nós estávamos também falando sobre isso. Tua equipe de marketing é muito grande, grandes profissionais, mas mesmo assim, o toque que você dá no marketing, tanto no teu pessoal, que é diferenciado, quanto no dos meninos é diferenciado. Esse dom ou talento, tu tem uma genialidade para essa área. Tu sempre gostou dessa área ou depois tu te dedicou e começou a te descobrir? Então, eu acho que se eu não trabalhasse com o que eu faço hoje, eu acho que eu ia estar na área de marketing. Eu sempre gostei. Desde novinha, né, meu presente de aniversário de 15 anos foi uma filmadora. Sim. Faz pouco tempo, né? Um dia desses. Inclusive amanhã você está... Amanhã é meu aniversário. Então, assim, eu ganhei uma filmadora. Eu falei, mãe, eu quero uma filmadora de aniversário. Aí ela me deu essa filmadora. E eu gravava tudo. Na época eram os stories de hoje, né? As filmagens que eu fazia. E aí eu filmava tudo. Eu filmava minha rotina. Eu fazia teatro. Eu imaginava que eu estava fazendo teatro. E eu adorava aquela questão da encenação. Eu amava aquilo. E nossa, fez parte da minha vida. E eu tenho vídeos antigos, assim, que, nossa, naquela época era difícil encontrar gente que tinha filmadora, fazia fotos. Eu sempre gostei. E aí eu me realizei hoje com os meninos. Eu falei, puxa vida, na verdade, porque no meu Instagram eu me mudei muito isso com relação ao que eu vou expor no meu Instagram. Antigamente eu não tinha um crivo, eu postava minha rotina do dia a dia em casa. Esse é um assunto também muito bom. Eu postava de tudo. E eu vi que nem tudo precisa ser mostrado, né? Eu acho que tem coisas que devem permanecer no particular. E eu entendi isso com o tempo. Eu acho que a gente acha que a nossa vida é muito interessante em tudo, e não é. E nem tudo a gente precisa mostrar para as pessoas, principalmente a nossa felicidade. Cara, tu entraste aí no tema um tema muito sério, porque quando a gente leva para esse tema de inteligência emocional, é um tema muito sério. Muito sério. Existe a dopamina e hoje os estudos mostram uma dopamina barata, que é justamente o consumo excessivo das redes sociais. E além de ter esse consumo excessivo, quem faz conteúdo para rede social, quem se expõe, infelizmente, mas acontece, e isso é fato, gente. Gera inveja nas outras pessoas. Só pelo fato de você respirar e de você crescer profissionalmente, uma boa família, já gera inveja. Ainda mais quando você posta muito. Posto demais, não precisa. Isso é ruim, até assim, ruim. Espiritualmente falando. Eu li um livro, especialista em pessoas, do Thiago Brunet. Ele é fera. E ele fala isso, que não seja um provocador de inveja. Cara, legal. Um livrinho laranja, né? Sempre que eu vou postar algo assim, eu fico pensando, eu tô provocando inveja. Se eu pensar assim, eu tô provocando, eu não posto. Cara, que legal, parabéns. Se eu postei e eu me senti mal, apago. Eu apago, ou eu penso, nossa, eu não devia ter postado isso. Mas se eu sinto mais leveza, aí eu digo, tô no caminho certo. Tem a questão do trabalho, que a gente precisa mostrar. Hoje a gente precisa mostrar. Porque tem gente que diz assim, não posto nada, eu sou contra a rede social. Se você está fora da rede social também, você não está no mundo de hoje e você precisa você precisa aparecer. Se você é o dono de uma empresa, você tem que mostrar. Se você tem sucesso na empresa, tem que mostrar. Mas eu acho que na vida pessoal, é algo que você tem que pensar muito antes de postar. E isso fez uma diferença muito grande para mim. Eu não costumo mais postar a minha casa. Eu mostro meus cachorros e o pedaço do chão. Mas eu não costumo muito postar, né, a minha rotina, eu num lazer, eu numa viagem a lazer. Porque isso... o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar, às vezes, inveja? Eu vou ganhar o quê? O pessoal me desejando, tá lá aproveitando enquanto eu tô aqui ralando. Eu falei, não preciso postar.
né? Essa questão é muito séria. E outra coisa, eu pergunto, essa postagem aqui vai me ajudar na minha empresa? Vai. Vai me trazer uma mídia para minha empresa no lado positivo? Vai, eu posto. Não, eu não posto. Eu penso assim, quando eu vou postar, eu penso, essa postagem vai glorificar o nome de Deus, como servo do Senhor também, porque às vezes a gente posta uma coisa, mas o nosso coração, a Bíblia fala que Deus, ele sonda e conhece o nosso coração. E às vezes você posta uma coisa já para mostrar que você venceu, que você sabe, que você é isso. E tem uma palavra na Bíblia que diz assim, a soberba precede a ruína e a humildade precede a honra. Então hoje, quando eu vou postar também, eu me pergunto isso. E eu digo, Senhor, que essa postagem seja para a tua honra e glória, e que as pessoas que vão sentir inveja com essa postagem, que o Senhor possa tomar conta delas, que o Senhor possa transformar o coração. Eu aprendi um versículo de uma coisa bem interessante. Em um determinado momento da minha vida, que eu cresci numa área específica, algumas pessoas ficaram chateadas pelo meu crescimento naquela área. E aquilo me afetou. Eu disse, meu Deus, eu nunca fiz mal para ninguém, que só porque eu cheguei a esse ponto nessa área estão chateados comigo. E eu fiquei muito triste só pelo fato de saber que pessoas estavam chateadas comigo. E eu fui para a Bíblia, tem um versículo que eu acho que é Mateus 5:42, se eu não me engano, que fala assim, orai pelos teus inimigos e amai os que te perseguem. É mais ou menos assim. E de lá para cá eu mudei muito com relação à postagem, quando eu sei que alguém olhou, algum fake, né, que eles chamam, olhou, ou quando eu posto alguma coisa e alguém vai lá comentar uma coisa ruim, eu vou e oro por essa pessoa. Sim. E eu vejo que isso me traz uma leveza e me traz algo assim mais parecido com Jesus. Porque, de fato, Gi, é muito difícil hoje viver nesse mundo. A gente, só pelo simples fato de você estar casada e bem casado com seu esposo, com sua família, só por esse fato, já tem gente com raiva. É verdade. E para que você vai provocar mais ainda, né? Então, tem essa questão do lado espiritual. Eu tenho uma coisa assim que é algo que eu vivi, né, há um tempo atrás. Não vou falar, não. Não fala. Vou falar. Deixa. Não vou falar. Aí, gente, quem ficou curioso me pergunta aí que eu falo. No privado. Olha, um tema Não vou falar. Um tema que eu acho interessante. A outra coisa falar, que é importante também, projeto, fique em silêncio. Fique em silêncio. Eu tô cheia de projetos, mas eu também não vou falar. Provérbios 17. Fale depois que você conquistou tudo que está em fase aí de processo, de encaminhamento aí. Não fale, guarde para você. Depois que se realizou, aí você conta para todo mundo. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Exato. Provérbios 17, 28. Exato. Até o tolo, Deus já mostrava isso. Para que você vai ficar falando, arrotando coisas que você ainda nem conquistou? Ah, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu quero ser assim. Mas tu sabia, ou eu tô planejando isso. Que isso é uma dificuldade nossa como influente. Porque nós, como influente, a gente quer falar tudo. Falar. E depois que a gente fala, poxa, cara, não era pra mim ter falado isso, meu Deus, me perdoa. Eu não falo, tu acredita? Eu não falo. Já falei muito, eu Amadureceu muito, amadureci, bastante. Eu não falo. As pessoas não sabem o que eu tô planejando. Não sabem. Por isso que às vezes a pessoa diz, eu apareci com alguma coisa. Nossa, sério, do nada. Eu falei, não foi do nada. Já existe esse projeto no meu coração há um tempo, mas eu não falei. E às vezes quando eu falo é para pessoas muito próximas, são para pessoas que vão me ajudar. Se aquela pessoa vai contribuir com aquele meu sonho, com aquele meu projeto, eu falo. Mas se não, para que eu vou falar? Não vai ajudar em nada. Às vezes vai até atrapalhar, que vai desejar mal. Que legal. Vai torcer contra? Uma coisa que eu gosto muito de ver em você, na sua família, na sua irmã, na sua Fazer família assim, em geral. compartilhe o teu sonho com quem vai multiplicar. Glória a Deus. Com quem não vai multiplicar, você, bico fechado. Bico fechado. Boa dica. Gi, uma coisa que eu gosto muito de ver isso em você, na sua família, não só na sua família, como em alguns parentes seus que eu conheço, vocês são muito próximos de Deus. Sim. E isso, é claro, eu vejo que tu sempre me falou uma vez sobre a rotina que tu tem com teus filhos antes de dormir, coloca nas mãos do Senhor a tua vida, tu aproxima da tua vida pessoas de Deus também, que eu acho isso interessante. Sim. Me conta um pouco mais sobre tua relação com Deus, que eu acho bem interessante. Nossa, Deus é tudo. Todos os meus projetos, tudo que eu faço, eu coloco diante de Deus.
Sempre quando acontece qualquer coisa, eu quero abrir um negócio novo, eu tenho um projeto em andamento, eu coloco diante de Deus. Sempre fui assim e sempre vou ser. Tem coisas que Deus me mostrou de uma certa forma que não era para ir, e às vezes a gente de cabeça dura, né? Assim, cabeça dura, eu insistia, não dava certo. Então a gente tem que saber ouvir a voz de Deus, que às vezes a gente tem dificuldade. Eu tento falar isso com meus filhos, a gente ora todos os dias, né? E os meus filhos, eu acho tão bacana isso, porque eu vejo que eles também estão aprendendo a ter esse amor a Deus, essa fidelidade com Deus. É isso que eu quero para mim. Eu quero poder ver meus filhos serem homens de Deus, se tornarem homens de Deus, respeitar a Cristo. E eu acho que esse é meu dever. E eu acho que isso está se encaminhando e eu fico muito feliz por isso. Eu gosto dessa área do canto, né? Eu cantava. Mas é algo que eu não foquei. Aí que vem essa questão também do foco. Porque em tudo a gente precisa ser muito focado. Em tudo. Eu vi assim, que eu gosto de cantar, mas eu nunca me dediquei a ponto de ser algo profissional. Então, por isso que eu acho que eu não consegui nada com a música. Claro, eu nunca foquei, né? Mas assim, se eu de repente assim, se eu quisesse focar, ser uma cantora, me dedicasse muito, eu tenho certeza que alguma coisa eu ia conseguir na área. É assim que as pessoas devem ser. Se você tem um projeto, se você tem um sonho, não existe segredo. Tem que focar, tem que insistir, tem que fazer o que ninguém faz, tem que rodar quilômetros a mais para você conseguir sucesso. Se você achar que precisa fazer pouco para conquistar o sucesso, não vai para lugar nenhum, não vai acontecer. Perfeito. Gi, quando o podcast é bom, a hora passa muito rápida. Já passou já acabou, aqui. Vou ficar mais uma hora. Foi muito rápido, muito, muito rápido. E assim, eu queria ficar aqui mais uma hora, com certeza. Minha amiga, eu queria te perguntar assim, eu queria que tu, na verdade, se tu pudesse ter a oportunidade, hoje, praticamente, quando as pessoas estiverem assistindo esse podcast, tu vai estar completando mais uma primavera. Tá na véspera do meu aniversário. Isso. E assim, se tu pudesse voltar lá atrás, quando eu conheço a história da Petland, eu sei como tu iniciaste, eu não te perguntei aqui porque eu já conheço, até para deixar o pessoal curioso para assistir o outro podcast. E assim, é muito emocionante, porque tu batalhou e batalha muito. Sim. Tu poderia muito bem descansar, mas não, tu batalha demais, eu te conheço, vejo tua rotina, tu é aquela mulher imparável. Às vezes as pessoas podem pensar assim, a Gisele é herdeira, a mãe dela colocou esse negócio pra ela, tem um marido Não que sabe que tem, ajudou e tal. Gente, não foi bem aí. Eu tenho orgulho de dizer que eu construí do zero. Eu não tinha investimento financeiro da minha família para entrar no negócio pet. Eu entrei com uma reserva financeira pequena, vendi meu carro, meu marido também tinha uma reserva, e a gente entrou e conseguiu construir tudo que a gente construiu, foi com dinheiro de trabalho. Cara, isso é legal. E as pessoas têm dificuldade de aceitar isso. As pessoas acham assim, é mais fácil para ela porque ela teve um investimento financeiro da mãe, ou de alguém, ou do marido. Não foi, gente. Foi trabalho. A gente ficou 1 ano com a Petland, trabalhando duro, né? Sem tirar também, porque a gente já tinha o Rodrigo já tinha outro trabalho. Eu já tinha saído da empresa da minha mãe, eu tinha uma mesada que eu conseguia me manter, né? Que é aquela outra história. Mas tudo que a gente conquistou, a gente reinvestiu no nosso negócio. Sim. E a gente conseguiu prosperar com o fruto do nosso trabalho. E às vezes as pessoas acham, não foi assim. Foi assim. Então eu digo para aquela pessoa que está começando o seu negócio, não é fácil. Não é fácil, mas se você acredita, tem foco, tem empenho, você vai conseguir. Agora, eu te garanto que não é uma coisa assim, eu não tenho nenhum centavo, eu vou conseguir crescer do nada, é mais difícil. Né? Lógico que tudo pode, você com pouco dinheiro, você conseguir escalar. Mas se você não tem, tenta conseguir um investidor, né, de alguém, ou então um sócio, para você conseguir, se você tem um projeto legal, se tem uma ideia boa, vai atrás, corre atrás do teu sonho. Né? Porque isso faz uma diferença. Agora vai depender muito mais de você querer realmente fazer acontecer do que esperar por outras pessoas virem te chamar e te dar uma oportunidade. Porque a oportunidade realmente, como é clichê, não vai bater na porta. Você tem que saber aproveitar
e criar oportunidades, né? E quando você tem Deus, quando você tem fé e acredita que você vai ter sucesso, Deus coloca oportunidades bem no teu caminho. Às vezes você não entende como é que apareceu aquela pessoa ali que vai, de repente, te dar uma oportunidade para tal coisa. Mas às vezes você precisa falar com aquela pessoa. Deus coloca ali, perto de você. E às vezes você só precisa entender que aquela é uma oportunidade. Você tem que ser arrojado, você tem que dar a cara para bater. Você tem que insistir. Às vezes receber não. Às vezes dar um passo para trás para dar 2 à frente. Então, quando você realmente quer que as coisas aconteçam, você tem que ser persistente, você tem que avançar e acreditar. Porque se você não fizer tudo isso, realmente você vai parar e vai se paralisar e não vai conseguir o que você tanto deseja, que é alcançar o sucesso. Show de bola. Eu sou suspeito para falar da minha amiga Ana Gisele. Aqui eu estou na frente de uma pessoa que eu entrevistei pela 2ª vez hoje, mas que já foi usada por Deus para me abrir portas. E também eu conheço várias pessoas que tu ajuda de forma silenciosa, porque tu é uma mulher pública, mas muitas coisas boas você faz nos bastidores, tu e teu esposo. E eu acho que é isso que me faz te admirar teu esposo, porque quando a gente vê um casal que faz tanto por tantas pessoas, e eu sei que muitas pessoas não valorizam, eu sei que muitas pessoas não reconhecem, mas aqui hoje eu tô aqui para reconhecer publicamente isso, minha amiga. Que Deus te abençoe. Mais um ano de vida. Gratidão estar Gratidão aqui. demais. Obrigado. Muito bom, obrigada. Tu sabe que tu já fez tu sabe que Deus já te usou. Essa é a verdade. Tu, tua família. E assim, que Deus continue te abençoando. Quando a gente abençoa o próximo, de coração, Deus ele retribui muito na nossa vida. E eu creio que todos nós que já fomos abençoados por você, ou de forma direta ou indireta, estamos orando. Que esse aniversário seja um aniversário abençoado. E que Deus realize os teus sonhos. Amém. Deus vai realizar o desejo do nosso coração. Então a gente tem que, sempre ter fé. Mas é um prazer estar aqui, Gustavo. E sucesso também para o podcast aí, que está sensacional. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Mais um podcast com a minha amiga Ana Gisele. Talvez seja o próximo 2027, mas vai ser bom que todo ano vai ter surpresa nova e vai ser o mais esperado, com certeza, porque é uma das mulheres empreendedoras que nós mais admiramos aqui do Maranhão, não só do Maranhão, mas a nível Brasil, que tem construído uma história fantástica. Você que não conhecia ainda a Ana Gisele, segue ela nas redes sociais, acompanhe o trabalho que ela tem feito, que eu tenho certeza que você vai ter muitos insights e vai levar isso para sua vida. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.